paz do Senhor, igreja amada, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor aos amigos, a paz do Senhor a todos aqueles que nos acompanham através desse canal do YouTube. Que o Senhor Jesus esteja com você nesse momento, que o Senhor Jesus esteja conosco, e nós sabemos que Ele está. Nós cremos porque a palavra de Deus nos garante que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele está presente. E pela fé, nós cremos que o Senhor está aqui conosco, assim como está aí com você. E eu te convido, a partir desse momento, a adorar o nosso Deus maravilhoso. Nós temos hoje muitos motivos para glorificar o nome do Senhor, para adorar a Deus pelo privilégio de estar aqui reunidos, nós, ministros de louvor, juntamente com o mensageiro que trará a palavra do Senhor ao seu coração. E um dos motivos é que nós acabamos de vencer algumas das pessoas que estão aqui junto conosco, ministrando louvor à igreja. Nós vencemos o Covid, graças a Deus. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Passamos por alguns momentos difíceis, mas Deus esteve e está conosco. E é por isso que eu digo que eu não poderia deixar de estar aqui adorando ao Senhor, porque estar aqui é um privilégio. Muitas pessoas perderam a vida, mas a nós foi concedida a dádiva de estar na presença dEle, de continuar desfrutando da vida que Ele nos deu. E eu louvo ao meu Deus precioso, meu Deus grandioso, meu Deus tremendo, por esse privilégio. Obrigada, Senhor. Nós vamos te adorar a partir desse momento. Que o Senhor esteja conosco, porque sem a tua presença nós nada somos. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Vamos ler do versículo 1 até o 7, para a honra e glória do nome do Senhor. E em seguida estaremos orando, agradecendo a Deus por tudo e pedindo a Ele que continue conosco. Amém? Que continue com você, que continue tocando em seu coração, porque se você está acompanhando conosco essa programação, é porque o Espírito Santo já tocou no seu coração. Creia que Ele está ao seu lado, porque Ele está. Creia que Ele vai falar com você, porque Ele vai falar. Creia que você não está por acaso nesse lugar, que você não está ouvindo essa programação por acaso. Em tudo Deus tem um propósito, e na sua presença aqui também o Senhor o tem. Amém? Vamos ler Isaías capítulo 43, versículo 1 até o 7. Agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e se pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama alguma arderá em ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, sou o teu Salvador. Ao Egito dei por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Porque aos meus olhos foste precioso, foste também honrado, e eu te amei. Dei, pois, os homens por ti e nações pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Desde o Oriente trarei a tua geração, e do Ocidente te recolherei. Ao norte direi, dá, e ao sul, não detenhas. Traze de longe os meus filhos e as minhas filhas, desde os limites da terra. E a todos os que são chamados de meu nome, para a glória minha, os criei. Formei-os e os fiz. Formei-os e os fiz. O Senhor te formou. O Senhor te criou. O Senhor conhece cada célula do teu corpo. O Senhor conhece os teus pensamentos, os teus sentimentos, conhece a tua vida, e Ele sabe o que você está vivendo nesse momento. Ele tem propósito na tua vida. Não duvide. Em tudo Deus tem um propósito. Antes mesmo que tu foste formado, que você foste formado no ventre da tua mãe, Ele projetou a tua vida. Amém?
E eu glorifico a Ele pela tua vida. Eu glorifico a Ele pela tua presença. Vamos falar com Deus e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito e pela presença dEle em nosso meio. Amém? Pai de amor, Deus de glória, de poder e de graça. Em nome de Jesus, eu te louvo pela oportunidade de estar na tua presença. Eu te louvo porque tu és o nosso Deus. Eu te louvo porque tu tens o controle de todas as coisas. Eu te louvo porque tu nos amaste primeiro, dando o teu Filho amado Jesus pelas nossas vidas, em prol das nossas vidas, pelo resgate das nossas vidas. Pai, tu conheces cada pessoa que está assistindo essa programação, que está cultuando o teu nome juntamente conosco. Deus de glória e de poder, se há dentre elas alguém que precisa de cura, cure em nome de Jesus. Se há alguém que precisa de libertação, liberte em nome de Jesus. Se há alguém que precisa de salvação, salve em nome de Jesus. Porque no nome do teu Filho, tu pode todas as coisas. Em nome do teu Filho, Senhor, em nome do teu Filho, eu creio que almas poderão ser salvas, ser curadas, ser libertas do cativeiro, do pecado, ser libertas, ser saradas para a honra e glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, nós vamos adorar o teu nome. Não somos nada, Senhor, sem a tua presença. Não somos nada, Pai, mas queremos te louvar, porque tu és o nosso Deus. Honre a nossa fé, Senhor. Honre a nossa fé, Senhor. Derrama a tua unção, Senhor, sobre nós. Derrame unção sem medida sobre todos os ministros de louvor. Derrame unção sem medida sobre o mensageiro da tua palavra. Derrame a tua glória nesse lugar. E alcance cada coração que está acompanhando conosco. Alcance cada vida, Senhor. Tu és o Deus de providência. Tu és o Deus poderoso. Tu és o Deus que salva, que cura, que liberta. Tu és a nossa força. Sê conosco, Senhor, em todo o tempo. Sê conosco aqui, Senhor. E capacita-nos para te adorar e para te louvar. Vem estar em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Jesus, nosso Senhor e Salvador. És bem-vindo nesse lugar em nossas vidas. Fica conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, fique conosco. Aleluias. Glórias ao teu nome. Vamos adorar ao Senhor, ao nosso Deus maravilhoso. Esse Deus tremendo, esse Deus lindo, que nos concede a cada dia uma nova chance de estar na presença dEle e de adorá-lo como Ele merece, de honrá-lo como Ele merece. Então adore ao Senhor, eu te convido. Aleluias, glórias ao nosso Deus. Sobre as distrações do mundo.
tua palavra permanecerá. Glorificado é o nome do Senhor, toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, que a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada um dos nossos irmãos e ouvintes, participantes desse culto dessa noite, amém? Nós vamos continuar adorando o Senhor e desta feita através das nossas contribuições, através das nossas ofertas, né? Somos gratos a Deus porque Deus tem dado, Deus tem sustentado cada um de nós, as nossas famílias, e isso é pela graça, pela bondade dEle, né? E a nossa forma de responder a isso é adorando Ele com as nossas contribuições, devolvendo os dízimos e ofertando, amém? E como o culto está acontecendo apenas de forma online, então você poderá participar da contribuição, participar da oferta através de transferências bancárias ou através do Pix. Você pode fazer o Pix também, vai aparecer aí na sua tela as informações que você precisa para efetuar então aí a sua oferta, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre e que as bênçãos dEle permaneçam sobre nós, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, no momento, Pai querido, em que nós estamos adorando a Ti, glorificando o Teu nome, oferecendo ao Senhor este culto de louvor a Ti, de adoração, porque somente o Senhor merece o louvor e a adoração da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. E nós queremos adorá-lo agora através das nossas ofertas, das nossas contribuições, dos nossos dízimos, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos fazer isso com alegria, porque reconhecemos que tudo que temos, tudo que está em nossas mãos, vem de Ti, Senhor, para nós. É o Senhor quem nos dá, é o Senhor quem concede tudo isso. E como uma forma de respondermos com alegria, de respondermos agradecidos, nós queremos ofertar a Ti, Pai. Então aceite a nossa oferta, aceite, Pai querido, as nossas contribuições, como adoração a Ti, ó Pai, e que no nome de Cristo, essas ofertas sejam suficientes, Pai, para manter esta obra aqui na terra, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua bênção permaneça sobre cada irmão, cada irmã, cada família, que a bênção da prosperidade, ela permaneça sendo real e verdadeira em nossos lares, em nome de Jesus, que nós oramos, Senhor, amém, Jesus, glória a Deus, amém.
já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá nos separar. Aleluias. Nada, nada, nada irá nos separar do amor do nosso Deus. Nada pode te separar do amor de Cristo, porque Ele te ama. Prova disso é a morte dele na cruz. A cruz é a maior expressão do amor de Deus. É a maior expressão. Na cruz, Ele entregou o Filho dele. Jesus provou o amor dele por mim e por você. Sabe como? Ele desceu do céu. Ele deixou a glória. Ele esvaziou-se. Tornou-se homem, servo, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz do Calvário. Sendo Deus, se fez homem, e sendo homem, se fez servo. Sendo santo, se fez pecador, se fez pecado. Ele não era um pecador, mas ele se fez pecado. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu pelo meu pecado. Sendo bendito, ele se fez maldito na cruz do Calvário, por mim e por você. Sendo o autor da vida, sendo o autor da minha vida, o autor da sua vida, ele deu a vida dele por mim e por você. A cruz, quando eu olho para a cruz de Cristo, eu tenho vergonha dos meus pecados. Quando eu olho para a cruz de Cristo, o amor dele, que fez com que ele se entregasse na cruz do Calvário, por mim e por você. Esse amor perfeito, fiel, verdadeiro, esse amor me constrange. E eu tenho certeza que cada vez que você olha para a cruz vazia, porque Jesus não está ali, ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou, está olhando por você.
Ele ressuscitou e está preparando um lugar para você. Ele ressuscitou e deseja ver a tua vida salva. Ele ressuscitou e deseja estar ao teu lado. Ele ressuscitou e quer você com Ele. Aleluias! Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos adorá-lo com o último louvor. Oh, meu amado, meu querido, em tempo de pandemia, aproveita esse momento para adorar ao nosso Deus. Aproveita esse momento para cantar louvores. Aproveita esse momento, porque nesse momento você esquece os problemas. Nesse momento o Senhor está cuidando de você. Nesse momento Ele está recebendo a tua adoração. Entregue ao Senhor a tua adoração. Aleluias. Vamos adorar ao autor da vida, porque Ele merece o nosso louvor. Glórias ao teu nome, Jesus. Obrigada por tudo. Obrigada por esse amor, meu Deus. Aleluias. Glórias ao teu nome. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Bendito e exaltado seja o teu nome, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nada vai nos calar, Senhor. Aleluias. 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 Mas eu não vou negar a fé que há em mim. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti. Vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Tu não nos abandona, Deus. Obrigado pela tua Eu vivo pela fé e Aleluia. tenho um Deus Obrigada, que Deus, estende a porque tu és mão conosco. pra me Obrigada, Pai, porque é tu que sustenta a tua igreja, o teu povo. Sei Obrigada pela vida. quem eu Oh, tenho Deus crido poderoso. e que é Só por poderoso todos os pra teus filhos que fazer ai, meu Deus, tu és poderoso. e essa é a hora. Deus toca, renova, Deus transforma, Deus cura vida. Aleluia. Em Deus, Tu és poderoso, vida Senhor. em Deus.
nada, ninguém. Ele é o autor da vida, Ele é o Criador do universo. Glórias ao nome do nosso Deus. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus que será ministrada aos nossos corações pelo pastor Brás. E o Senhor vai falar com você. Creia e receba em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que o nome do Senhor continue sendo engrandecido através das nossas vidas, através dos nossos lábios nessa noite. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você para ler conosco a palavra do Senhor. No livro de Salmos, de número 46. Salmo 46 é o que nós tomamos como base para a nossa reflexão dessa noite, o Salmo de número 46. Convido você para ler conosco esse texto da palavra do Senhor. Vamos ler todo o Salmo para que a gente possa meditar nele, entender, compreender aquilo que Deus, o nosso Senhor, tem reservado para a nossa vida nesta oportunidade. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor, em nome de Jesus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, aleluias. Vamos orar a Deus, irmãos, vamos falar com o Pai Todo-Poderoso, para que esta palavra ela possa falar mesmo ao nosso coração, às nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Deus, Pai soberano, em Teu nome é que nós estamos aqui reunidos, e é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia que nós podemos estar aqui, Senhor, adorando e glorificando o Teu nome. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por esse momento especial, Senhor, em que mesmo diante de uma pandemia terrível, nós temos a oportunidade, nós temos esse espaço, nós temos esse momento para adorar, para glorificar o Teu nome, Senhor. Graças Te damos por isso. E nós temos também esse momento para ouvir a Tua palavra, para sermos ministrados por ela, Pai. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale conosco a partir desse momento. Que a minha vida, Pai querido, que não sou nada diante de Ti, diante da Tua glória, diante do Teu poder, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia dos ouvintes dessa noite e venha usar a minha vida e falar com cada um de nós pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, esteja reinando no teu coração, meu irmão, minha irmã. É o nosso desejo em nome de Jesus. Pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, aqui estamos, adorando o nome dEle, glorificando a Ele. E você, aí de casa, também participando do culto, também
adorando ao Senhor e sendo abençoado por Ele da mesma forma. Glória a Deus por isso. Reagindo ao medo é o tema da nossa reflexão dessa noite, do qual pretendemos meditar com os irmãos, pretendemos pensar um pouquinho com os irmãos a respeito desse tema. E que o Senhor, de fato, Ele venha falar ao nosso coração, Ele venha ministrar as nossas vidas com relação a essa palavra, né? A esse texto que é o Salmo 46, salmo muito conhecido de todos nós. Com certeza já ouvimos muito a respeito desse salmo, já meditamos muito nele e com certeza Deus já falou muito através dele. Eu espero que Deus fale conosco nessa noite, mais uma vez através desse salmo, em nome de Jesus. Meus amados, por mais que nós negamos, por mais que nós disfarçamos, por mais que nós mascaramos, ou por mais que nós tentamos ignorar, mas a grande verdade é que nós somos criaturas fracas. E por sermos criaturas fracas, nós tememos. Por sermos criaturas fracas, nós temos outras debilidades, é claro, mas dentre elas, o medo, infelizmente. Pelo fato de sermos pecadores, nós falhamos. Por sermos propensos à doença, infelizmente, nós ficamos doentes também. Por sermos fracos, às vezes nós nos machucamos. E por sermos mortais, nós morremos. Essa é uma grande verdade. A pressão dos dias em que temos vivenciado, principalmente por conta do agravamento da pandemia, temos vivenciado situações difíceis demais, temos visto coisas difíceis, coisas duras, coisas que realmente mexem com a nossa estrutura, com as nossas emoções. Por causa disso, então, a gente tem sido oprimido, a gente tem sofrido opressões o tempo todo. A gente parece que chega num ponto em que nós ficamos mais agitados, as nossas emoções mais aguçadas. A ansiedade aumenta e por aí vai, uma série de coisas. Somos intimidados diariamente pela situação, somos intimidados por causa, às vezes, das pessoas, a forma como as pessoas conversam com a gente em relação a tudo que nós estamos vivenciando, ou até mesmo por conta dos problemas que todos nós sofremos, que todos nós enfrentamos na nossa vida. É natural que isso ocorra, né? Mas somos intimidados também pelas notícias. As notícias têm sido terríveis ultimamente, e quando nós a ouvimos, nós tememos, nós sentimos medo, porque são notícias realmente assustadoras. Então, as doenças nos assustam e a morte assombra a gente. Não tem como a gente não se assombrar com a morte. Não tem como a gente não sentir de forma drástica, de forma muito forte, a morte que está acontecendo aí na vida de muitas pessoas, infelizmente, desses dias. Talvez, meus amados irmãos, seja exatamente por essa razão que o patriarca Jó, ele queixou-se, dizendo o seguinte, lá no capítulo 14, versículo 1 de Jó, ele vai dizer o seguinte: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Jó afirma isso. No auge do seu sofrimento, no momento terrível em que ele vivenciava, ele afirma: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias, vive pouco, segundo ele,
e cheio de inquietação. Ou seja, o pouco que nós vivemos, esse período que nós vivemos aqui, é um período de inquietação. A gente nunca está tranquilo totalmente, porque estamos num mundo terrível e aonde as coisas acontecem de formas terríveis sobre a nossa vida, de formas muito negativas e, infelizmente, nós somos atingidos por elas. Essa é a grande verdade. Mas uma tradução em inglesa, ela vai traduzir esse versículo da seguinte forma, só para você pensar um pouquinho mais. Vai dizer assim, ó, quão frágil é o homem, seus dias são curtos e repletos de problemas. Quão frágil é o homem. De fato, nós somos frágeis. Para completar essa ideia, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Romanos capítulo 8, versículo 23. Paulo está dizendo, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós que somos servos de Deus, nós que conhecemos a palavra, salvos em Jesus, ele está dizendo, nós também gememos, nós também sofremos, nós também padecemos, nós também passamos por calamidades, por dificuldades, por lutas e etc. O próprio Jesus, né, amados irmãos? O próprio Cristo, quando estava aqui na terra, ele deixou isso muito claro para nós. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas eu já quero começar dizendo para você que a ideia não é falar do problema, não é falar da dificuldade, não é falar da dor, da agonia. A ideia é falar da esperança que a palavra de Deus nos proporciona. E essa esperança começa com essa palavra do próprio Jesus, completando esse versículo de Jesus, quando ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas ele, na sequência ele diz assim, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos anima, e Jesus nos dá força para a gente lutar, para a gente persistir, para a gente permanecer firmes, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Amados irmãos, ao detectarmos essa verdade, que de fato nós somos frágeis, e por sermos frágeis nós temos medo, né? Ao detectarmos isso, nós entendemos que precisamos de uma boa dose de esperança, conforme já falamos aqui. E essa boa dose de esperança nós vamos encontrar na palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você um pouco dessa esperança, a partir do Salmo 46, que é o texto que está em questão. E que o Senhor, em nome de Cristo, que Ele fale conosco e que Ele realmente nos dê esperança através desse Salmo, em meio a tudo que nós estamos vivenciando nesses dias. Glória a Deus. O salmista do Salmo 46, provavelmente era um sacerdote, os especialistas, alguns estudiosos vão dizer, provavelmente um sacerdote. Ele já começa o Salmo trazendo para nós essa ideia de esperança. Ele já começa o Salmo afirmando para nós que nós podemos confiar no nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Aleluias. É isso que ele diz. O salmista, dentre outras palavras, ele declara para nós aqui, irmãos, ele declara que Deus está imediatamente disponível e instantaneamente presente em qualquer situação. Glória a Deus. Em qualquer situação, sobretudo nos momentos em que nos sentimos fracos. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos em que nos sentimos fragilizados. Na sequência, o Salmo 46, ele é desenvolvido a partir da apresentação de 3 situações muito graves que o salmista apresenta para nós aqui, 3 situações muito graves,
e em seguida ele declara a sua reação com relação a essas 3 situações. Então nós temos 3 situações graves que ele apresenta e, na sequência, 3 reações em relação a essas 3 situações. Então vamos pensar nisso agora, vamos meditar nisso agora, e que Deus realmente nos dê essa compreensão em nome de Jesus. A primeira situação grave que o salmista detecta aqui, e a gente vai encontrar a partir do verso 2, o verso 2 e 3, ele vai trazer essa ideia para nós. Então a primeira situação é a natureza em desordem. O salmista apresenta para nós a natureza em completa desordem. Ele vai dizer: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. O 3 diz: ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Olha que coisa. 3 situações nós temos aqui, especificamente nesses 2 versos. E aí, a gente quer pensar um pouquinho nessa situação, e a partir de então pensar na reação dele. Como que ele reage, e a ideia é que a partir dessa reação do salmista, que ele apresenta no Salmo, que seja também, meus irmãos, a nossa reação em nome de Jesus. Louvado seja Deus. No 2º e no 3º verso, conforme já vimos, o salmista introduz algumas das cenas mais terríveis possíveis. Os tradutores da versão ARC optaram por inserir as palavras ainda que, a expressão ainda que, antes de cada uma das 4 calamidades que ele apresenta. No hebraico, o pretérito imperfeito é frequentemente usado para descrever os eventos que ainda não aconteceram, eventos futuros, ou para denotar situações hipotéticas. Me parece que é mais a ideia aqui do salmista, né? Situações hipotéticas. Nesse caso, o compositor aqui, ele retrata desastres naturais tão extremos a ponto de desafiar a imaginação. O que o salmista traz aqui para nós, irmãos, esses desastres são coisas tão sérias. Ele viaja para extremos tão fortes que talvez nós nunca imaginaríamos algo que ele traz para nós aqui, que ele coloca nesse salmo. Exatamente para apresentar o que ele quer trazer para nós na sequência. E é bom dizer que o salmista, ele provavelmente um sacerdote, alguém muito informado, alguém culto, alguém de conhecimento, alguém que tem as informações da palavra de Deus, alguém que vive como povo de Deus, alguém que está a serviço de Deus e alguém que conhece o povo israelita e as suas realidades. Por isso ele traz detalhadamente algumas questões para nós aqui que são importantes. Então vamos lá, o salmista diz: ainda que a terra mude, preste atenção, ainda que a terra mude, meus irmãos, o que é mais estável e o que é mais previsível do que a paisagem da terra? A paisagem da terra só muda sobre as circunstâncias mais extremas e assustadoras, como, por exemplo, terremotos, deslizamentos de terra, deslizamento de lama, como erupções vulcânicas. Somente nessas situações é que a terra ela pode ser mexida, a sua estrutura pode ser abalada, somente nessas situações. Veja que o salmista, ele traz coisas realmente extremas, ainda que a terra mude. Quando que a terra vai mudar? Quando que isso vai ocorrer? Quando que a terra vai precipitar de um lado para o outro? Quando? Só nessas situações aqui. Depois ele diz: ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Quando que os montes poderão se transportar para o meio dos mares? Quando que isso vai acontecer?
Na literatura hebraica, nada é mais imóvel que um monte. Nada é mais imóvel que um monte. Para um hebreu, um monte que caísse, para que ocorresse isso, na cabeça de um hebreu, que um monte caísse no mar, para ele simplesmente isso anunciaria o fim do mundo. Se o hebreu escutasse algum dia que um monte foi precipitado no mar, ele simplesmente diria: o mundo está acabando, todos nós vamos morrer, tudo será destruído agora. A outra situação: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Na concepção antiga, o oceano representava os mistérios insondáveis. O mar representava os mistérios insondáveis e muitas vezes era usado como uma metáfora para o mistério obscuro da morte. Para os antigos, o mar era o lugar de morte. E o mar furioso, como o salmista apresenta, as águas espumando, as ondas terrivelmente fortes. Dessa maneira, como ele coloca, era sinal de morte. É sinal do fim da vida. Era algo extremamente terrível, meus irmãos, para quem quer que ouvisse algo dessa natureza. Para este sacerdote, um mundo em que os montes enormes e imóveis corressem o risco de ser tragados pelos mares, seria realmente um mundo medonho, um mundo terrível. Só que eu queria pensar com você na reação do salmista. Eu não sei se você percebeu, mas no início do verso 2, ele diz o seguinte: por isso não temeremos. A reação dele vem primeiro que a apresentação dos problemas, ou das circunstâncias, ou das dificuldades, ou das calamidades, conforme você quer compreender. O salmista está dizendo o seguinte: apesar de tudo isso, ainda que ocorra tudo isso, é muito difícil de ocorrer. Por isso que ele diz: ainda que ocorra qualquer uma dessas coisas, o salmista, ele afirma diante de Deus, ele afirma no seu cântico: eu não temerei. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que a terra seja abalada, ainda que a terra mude de lugar, ainda que os montes sejam precipitados no mar, ainda que tudo isso ocorra, o salmista afirma: eu não temerei, mesmo diante de tudo isso. Mesmo que isso aconteça, mesmo que as coisas mais extremas, mais improváveis, mais impossíveis aos olhos humanos, mesmo que tudo isso ocorra, ele está dizendo: eu não vou temer diante de tudo isso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa de observar aqui nessa expressão do salmista para nós. Ainda que tudo isso ocorra, eu não vou temer. Ainda que, pensando na pandemia que nós estamos vivendo, ainda que não tenha vacina suficiente, e não tem, essa é uma grande verdade, ainda que não tenha vacina suficiente, principalmente, ou pelo menos, para as pessoas que mais vão precisar dela, que são as pessoas do grupo de risco. Ainda que não tenha, ou ainda que demore mais um tempo, o salmista traz para nós a ideia: eu não vou temer. Ainda que as UTIs estejam acabando, ainda que o colapso é uma realidade no sistema de saúde, ainda que tudo isso traz o medo para nós, ainda que tudo isso nos amedronta e nos deixa cabisbaixos diante da situação, e nos deixa preocupados diante da situação, o salmista diz: ainda que tudo isso ocorra, eu não vou temer, eu vou permanecer firme no meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Na sequência, meus amados irmãos, os versos de número 4 a 7, é apresentado outra ideia para nós aqui, do salmista. Ele traz para nós a ideia de Jerusalém sob ataque. A cidade de Jerusalém sendo atacada, sendo invadida, enfim, e sofrendo os ataques.
Versículo 4 a 7 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. É o que ele traz para nós aqui nesses versos. Jerusalém sob ataque. Jerusalém sofrendo ataques. A cidade de Deus, conhecida como aqui no caso, compreendida como a cidade de Jerusalém, esta é uma referência à amada Jerusalém dos judeus. À medida que você lê essas estrofes inspiradas por Deus, como toda a palavra de Deus descobrirá rapidamente que a cidade estava sob ataque. É uma verdade. Nações e reinos se levantaram contra a capital de Israel e a sitiaram, e os muros, mas a cidade não seria abalada. É o que está escrito aqui na palavra do Senhor. É o que o texto afirma para nós. A cidade sendo atacada, a cidade sendo sitiada, os seus muros sendo vazados, mas o texto afirma que ela não seria abalada. Louvado seja Deus. A razão para ela não ser abalada é declarada de forma muito clara na primeira parte do verso 5, quando diz: Deus está no meio dela. Amém? Ela está sofrendo tudo isso, mas Deus está no meio dela. Louvado seja Deus. O verso 7 confirma isso, ele continua afirmando isso, quando ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Vamos aqui pensar em algumas informações a respeito da cidade de Jerusalém, para que você tenha uma compreensão melhor de tudo isso. Jerusalém, meus amados irmãos, era uma cidade bem protegida. Ela estava localizada no alto de um monte, ela foi construída no alto de um monte, e ela foi cercada por terrenos difíceis, propositalmente, por a questão de segurança, salvaguardada por muros altíssimos e largos. Importante a gente pensar que a ideia de muro que a gente tem para os nossos dias não tem absolutamente nada a ver com a ideia de muros para o mundo antigo. Por quê? Trata-se de um cenário de guerra, o povo vivia em guerras e a cidade ela precisava ser guardada, ela precisava ser protegida. E uma das suas proteções mais fortes e mais evidentes era exatamente os muros. Então, os muros eram construídos de forma muito largas, com pedras e muito altos. Realmente verdadeiras fortalezas que eram construídos aqueles muros para essas cidades. E a cidade de Jerusalém não era diferente. Ela foi construída exatamente dessa forma para garantir a sua segurança, para garantir a segurança dos seus habitantes. E como não bastasse isso, os reis posteriores, eles ainda adicionaram uma fonte de água fresca para ampliar a capacidade de resistir a um cerco, arrodeada de uma fonte de água fresca. Eles teriam, caso eles rompessem os muros, eles teriam mais dificuldade, porque teriam que atravessar águas para poder chegar até exatamente as pessoas. Ainda assim, com todo esse aparato de segurança, com tudo isso que o salmista apresenta e que estamos apresentando aqui com essas informações, ainda assim, o salmista, o compositor, ele não considerou muralhas e estruturas como sua fonte de segurança. É isso que eu quero que você reflita.
Ele poderia considerar tudo isso, mas ele não menciona essas questões da segurança. Ele não tranquiliza em meio a tudo isso que foi feito, que foi construído para garantir a segurança do povo. Talvez o salmista pudesse, a cidade está sendo sitiada, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas não tem problema, a gente tem muita segurança, está tudo certo, está tudo garantido, não vai acontecer nada com o povo. Não, nada disso. No momento em que se sentiu mais impotente, o salmista enxergou além da proteção física. Ele encontrou conforto na presença de Deus, aleluias. Ele encontra a verdadeira segurança, não nos muros da cidade, e não em tudo que foi construído para garantir segurança, mas ele encontra a verdadeira segurança no próprio Deus, na presença do Deus Todo-Poderoso, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Ele atribui, então, a segurança à cidade de Jerusalém, à presença onipotente do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então, a resposta, a reação do salmista, em meio a tudo isso, em meio às ameaças, em meio à cidade ser sitiada, em meio à cidade sofrer todas essas coisas, a reação dele é o seguinte: eu não serei abalado. Amém? Eu não serei abalado, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, eu não serei abalado. Deus está no meio dela, conforme ele já diz, Deus está conosco, é a expressão que ele garante para nós aqui, louvado seja Deus, é Ele quem garante a nossa segurança, é Deus quem garante a nossa segurança, meus amados irmãos, é Ele quem sustenta a nossa fé, e eu gostaria de pensar com você um pouquinho sobre a nossa fé nesse momento. Como é que está a nossa fé diante de Deus? Em meio a tudo que nós estamos enfrentando, a tudo que nós estamos passando, a tudo que nós estamos sofrendo, como é que anda a nossa fé, meus irmãos, em relação a tudo isso? O medo, conforme nós já falamos, ele é uma coisa terrível. Há quem diga que o medo é o principal inimigo do ser humano. Por causa do medo, nós sofremos muito mais. Por causa do medo, nós padecemos terrivelmente. Por causa do medo, nós deixamos de participar de coisas boas dessa vida. E por causa do medo, nós podemos permitir que isso afete a nossa fé, que isso afete a nossa esperança, que isso afete a nossa confiança no Deus que nós servimos. Mesmo que eu e você, meu irmão, tenha que enfrentar a doença, mesmo que eu e você tenha que enfrentar as dificuldades do dia a dia de forma mais intensa ainda, mesmo que a gente tenha que enfrentar tudo isso, a nossa fé não pode ser abalada. Louvado seja Deus. A nossa fé não pode ser abalada. Mesmo que venhamos, meus irmãos, a perder alguém, como estamos perdendo. Estamos perdendo pessoas amadas nossas, pessoas queridas do nosso meio, a cada dia, infelizmente. E isso realmente tem sido difícil para todos nós encararmos essa realidade. Mas mesmo que venhamos a perder mais pessoas, não fraquejaremos, aleluias. Não desanimaremos, louvado seja Deus. Permaneceremos firmes no Senhor, louvado seja Deus. Permaneceremos firmes, permaneceremos confiantes no Deus Todo-Poderoso, com a nossa fé firmada nele, não nas coisas, não nas circunstâncias, não nas situações que estão ao nosso redor todos os dias, mas a nossa fé precisa estar firmada em Deus, porque em meio a tudo isso, Deus está no nosso meio, Deus está conosco, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Isso não quer dizer, meus irmãos, obviamente, isso não quer dizer que
que a gente não venha sofrer as consequências de tudo isso. Claro, nós sentiremos sim as dores da crise, sentiremos sim as dores da doença, as dores das perdas, é natural que isso ocorra. Sentiremos, choraremos, ficaremos tristes, é natural que isso ocorra. No entanto, meus amados irmãos, nossa fé deve permanecer firme no Deus Todo-Poderoso. Nossa fé deve permanecer firme no Senhor, glória a Deus. Nosso corpo até poderá ser atingido, nossos órgãos até poderão ser atingidos, porém nossa fé não será abalada, aleluias, louvado seja Deus. Nossos corpos mortais sim, sofrerão tudo isso, mas a nossa fé, ela vai permanecer intacta no Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, o Deus que nos salvou e que nos chamou para servi-lo, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Glórias ao Senhor. A gente lembra, meus amados irmãos, quando pensamos a esse respeito, a gente lembra dos nossos irmãos, dos nossos primeiros cristãos, dos primeiros séculos. O quanto eles sofreram por amor a Jesus e o quanto eles permitiram que as suas vidas fossem entregues à própria morte em meio a muito sofrimento, mas eles padeceram, eles sofreram, eles entregaram a própria vida, mas a fé deles jamais foi abalada, ela permaneceu sempre firme, intacta no Senhor. Que a gente seja assim também, em nome de Jesus, glória a Deus. A terceira situação que é apresentada aqui no Salmo é um campo de batalha após a guerra. Uma situação ainda mais extrema, ainda mais difícil de ser contemplada. A imagem que o autor apresenta para nós aqui é uma imagem terrível. Agora, não mais estando sobre um cerco dentro das muralhas da cidade, mas o autor examina aqui um campo de batalha. E ele convida-nos a enxergar os lembretes dos muros da guerra. Um terreno coberto de corpos e escombros. Um cenário triste e destruidor. É o cenário que ele vê agora a partir do verso 8. Eu quero ler para você rapidamente aqui para a gente caminhar com a nossa reflexão para o final dela. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Verso 10 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Carros de guerras foram queimados e estão caídos, enferrujando. Poeira e destroços cobrem arcos quebrados e lanças despedaçadas. É o que sobra da guerra. A própria guerra foi dizimada. Essa é a imagem que ele traz para nós aqui. O cântico descreve uma cena não muito diferente do recaldo ou do resultado da Segunda Guerra Mundial, que todos nós conhecemos a história. A imagem que nos traz é exatamente isso. É o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial. As praias da Normandia, as cidades de Berlim e Hiroshima, seções de Londres e tantos outros lugares e tantas outras partes que a gente observa simplesmente um cenário de destruição completa. Essa é a imagem que o salmista traz para nós aqui. Um silêncio permeia a cena. É como se o Senhor nosso Deus dissesse: basta. O agir de Deus é completo e minucioso. Glória a Deus. Neste ponto, meus amados irmãos, o escritor fala da parte de Deus, que Deus ordena.
Deus vai trazer para nós a seguinte expressão, fortíssima. Ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Louvado seja Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Louvado seja Deus. A ordem aqui, aquietai-vos, vem do verbo imperativo hebraico que significa prostrar-se, deixar cair ou relaxar. A maioria das pessoas cita esse versículo ou esse verso em um tom suave, em um tom reconfortante, como um convite sereno para desfrutar a comunhão com Deus. E, na verdade, esta é uma repreensão que o salmista está fazendo aqui em nome de Deus, ou que Deus está fazendo através do salmista, através da sua palavra. Alguns estudiosos dizem que a repreensão é dirigida às nações que estão atacando o povo da aliança de Deus. Talvez Deus está repreendendo esse povo que ataca o povo dele. Talvez seja essa. Outros dizem que Deus está repreendendo os hebreus por sua falta de confiança nele. A grande maioria dos estudiosos vai dizer que provavelmente é as duas situações. Mas eu queria trazer para nós aqui apenas essa última que cabe para nós aqui. Deus repreendendo o seu próprio povo, os teus próprios servos, os seus próprios filhos, por falta de confiança nele. Amados irmãos, o cenário não é nada fácil mesmo. A cena que o salmista apresenta aqui é terrível, é triste de ver. E traz realmente medo, traz tristeza, traz angústia para o nosso coração. Mas tem algo que precisa ser pensado, precisa ser analisado aqui. A resposta do salmista aqui para essa expressão, em meio ao campo de batalha pós-guerra, essa imagem do campo de batalha pós-guerra, a resposta dele é a seguinte: diante de tudo isso, eu não vou lutar. Essa é a resposta dele. Às vezes nós já lutamos bastante diante de uma determinada situação. Às vezes nós já fizemos o que nós podíamos fazer diante de uma determinada situação. Às vezes nós já se esforçamos ao máximo diante de uma determinada situação. E às vezes nós exageramos nisso. E às vezes, diante do ocorrido, diante de fatos que acontecem posteriormente, nós ficamos bravos, nós ficamos nervosos, nós ficamos furiosos e nós às vezes nos revoltamos contra o próprio Deus. Jó, em meio ao seu grande sofrimento, eu queria dizer para você que essa nossa reação também faz parte da nossa humanidade, pastor Moisés. Também faz parte das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, porque o próprio Jó fez isso. Diante do seu terrível sofrimento, quando ele não aguentava mais, quando ele não suportava mais, depois de tudo perdido, a doença se agravando cada vez mais e caminhando a cada dia para a morte, Jó, ele reclama. Jó não blasfema contra Deus, mas ele reclama muito, irmãos. Ele revolta contra Deus muitas vezes. Ele faz muitas reclamações. E o que acontece? Deus repreende ele. Ele é repreendido poderosamente, terrivelmente por Deus. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Deus é soberano. E a gente precisa compreender isso. É algo realmente, para mim, falando, humanamente falando, talvez seja uma das coisas mais difíceis para a gente compreender em Deus, é entender a soberania dele. Porque entender a soberania de Deus no momento bom, no momento que nós estamos sendo abençoados maravilhosamente, em que as coisas estão acontecendo da forma como nós imaginamos, como nós queremos, como nós almejamos, quando tudo está caminhando ao nosso favor, reconhecer a soberania de Deus, amém, é maravilhoso. Mas reconhecer a soberania de Deus
quando tudo está contra nós. E é essa imagem que o salmista apresenta para nós em todo o salmo. Tudo contra nós, tudo contra e nada a favor. Parece que é isso, essa ideia que ele traz aqui. Então, quando está desse jeito, quando a cena é essa, reconhecer a soberania de Deus é algo extremamente difícil. Reconhecer a soberania de Deus diante de uma perda é difícil. Reconhecer a soberania de Deus diante de uma doença sem cura é difícil. Reconhecer a soberania de Deus diante de uma tragédia, de uma catástrofe, diante de situações parecidas, realmente, humanamente falando, não é fácil. Mas isso não nos dá o direito de contender contra Deus. Isso não nos dá o direito de blasfemar contra Deus, em hipótese alguma. Jamais podemos blasfemar contra Deus. Deus não nos dá esse direito, Deus não nos dá essa condição, ainda que nós não compreendemos tudo que Ele está fazendo. O fato de não entendermos não nos dá o direito para agirmos de tal maneira. Não vamos blasfemar contra Deus, jamais. Deus não perdeu o controle da situação. Preciso dizer isso para você. Ainda que a situação esteja terrível, Deus não perdeu o controle e jamais Ele vai perder. Amém, irmãos? Creia nisso piamente. Deus nunca vai perder o controle. Ele continua sendo Deus. Tudo está acontecendo. As coisas estão terríveis ao nosso redor. Está muito triste, está difícil. Mas Deus mantém o controle de tudo isso. Ele está permitindo tudo isso, irmãos. E Ele tem as razões dele para isso, que são indiscutíveis. Ele tem suas razões. E nós jamais vamos discutir isso. Deus é soberano. Deus é soberano, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que a nossa reação, meus amados irmãos, em meio a tudo isso, não seja de contender contra Deus, não seja de lutar contra a situação. Não, que a gente se entregue nas mãos do Senhor e que a gente obedeça ao comando dEle, quando Ele diz: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo o seguinte: eu ainda estou comandando esse mundo e vou continuar comandando ele. Eu ainda tenho o controle do mundo na minha mão e vou continuar tendo. Louvado seja Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu vou continuar sendo Deus na tua vida. Ainda que perdas aconteçam, eu vou continuar sendo o teu Deus, o teu Senhor. Ainda que tudo ocorra, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte e às vezes até tenhamos que enfrentar a própria morte, mas o Senhor, Ele vai estar conosco e Ele garante a nossa ressurreição no último dia. Amém? Que no nome de Cristo, irmãos, fique para nós essas 3 lições. Eu não temerei, meio, ainda que ocorra uma série de coisas, eu não temerei, eu não serei abalado, mesmo que eu tenha que passar por um monte de coisas, eu não serei, a minha fé não será abalada, e por final, eu não vou lutar com as minhas próprias forças, e não vou contender contra o meu próprio Deus, o meu Senhor, mas vou permanecer firme nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus nesse momento, vamos suplicar a misericórdia dEle, para que a gente consiga, com a graça dEle, com a misericórdia dEle, vivenciar o que nós meditamos aqui nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, Senhor poderoso, Deus de graça, Deus de maravilhas, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai, e após falarmos a Tua palavra, após ouvirmos o Teu Evangelho, após, Senhor Jesus, meditarmos nessa palavra que é tão poderosa para as nossas vidas, eu quero em nome de Jesus, Pai, suplicar a Tua misericórdia, suplicar a Tua bênção, Pai, porque assim como mencionamos na palavra, de fato nós somos frágeis. As fragilidades às vezes, as nossas fragilidades às vezes tomam conta de nós, Senhor, porque somos pecadores. Por conta disso, Pai querido, nós sofremos muito e às vezes sofremos muito mais do que deveríamos sofrer. Por isso eu peço, eu suplico a Tua misericórdia, Pai, para que em meio a
tudo que nós tenhamos de enfrentar, a tudo que nós estamos enfrentando e ainda enfrentaremos, para que as nossas reações, Senhor Deus, elas sejam positivas diante do Senhor ou diante das circunstâncias. Que a nossa fé, Senhor Jesus, ela permaneça inabalável em Ti, ó Deus, aleluias. Que jamais venhamos perder de vista o Deus que nós servimos. Que a nossa fé esteja em Ti firmada sempre, ó Deus. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas que estamos passando e ainda passaremos, Pai. Cuida do Teu povo, Pai, cuida da Tua igreja, Deus, nesse momento. Conforta, Deus, os nossos corações. A nossa esperança, Pai, está em Ti, está na Tua palavra, porque a Tua palavra afirmou para nós hoje que o Senhor está conosco. Em meio a tudo isso, o Senhor está conosco. Em meio a tudo isso, o Senhor não nos deixa sozinhos. Essa é a nossa força, essa é a nossa esperança, essa, Pai querido, é a condição que nós temos para continuarmos firmes, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o nosso sustentador, é o nosso fortalecedor, é o nosso ajudador, aleluias. E como a Tua palavra, como o Senhor nos prometeu, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nós acreditamos, Senhor, que isso é verdade, e o Senhor estará conosco mesmo, todos os dias. Então, Pai, seja conosco, Pai, conforta os corações, fortalece, Pai querido, os que estão fracos, anima os que estão desanimados, levanta, Pai querido, alegra o coração dos tristes, levanta os caídos, Pai querido, e que a nossa fé seja firmada em Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que a gente possa olhar para a Tua palavra e compreendê-la como ela é de fato, meu Deus, e sermos fortalecidos por ela, em nome de Jesus, meu Deus. Seja conosco, Pai, nós oramos, nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, bendito seja o Teu nome, Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém, Jesus. Nós desejamos, do fundo do nosso coração, nós desejamos que a bênção de Deus, ela esteja de fato presente na tua vida, no teu coração. Que você tenha uma semana abençoada e vitoriosa em Cristo Jesus. É o que nós desejamos, amém? Vamos despedir com a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e convosco permaneçam para sempre. Amém. Glória a Deus.